Meu nome é Silvando Carlos da Silva, sou pesquisador da Embrapa, da área de agrometeorologia. A nossa aula de hoje, o tema será zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, para o arroz de terras altas. Eu gostaria de, no início, fazer um pequeno histórico. Esse projeto teve início na Embrapa Arroz e Feijão na década de 80. E depois de alguns estudos, nós soltamos algumas publicações, e logo no início da década de 90, essas publicações chegaram até o Ministério da Agricultura, e o pessoal achou muito interessante e perceberam que esta ferramenta poderia ser muito útil para a seguridade, né, rural do Brasil. Então, a partir de 1996, o ZARC foi adotado como política pública aqui no Brasil. Muito bem. Então, nesta aula, eu pretendo e espero que quem acessar a este material vai poder, no final, responder essas 4 perguntas. O que é o ZARC? Para que serve o ZARC? Como é elaborado o ZARC? E onde encontrar os produtos gerados pelo ZARC? Então, primeiro, o que é o ZARC? O ZARC é um projeto coordenado pelo MAPA, com um apoio do Bacen, né, e executado pela Embrapa e alguns parceiros. Os nossos usuários são todos aqueles que trabalham com agronegócio, o cultivo do arroz de terras altas, né? Especialmente o Ministério da Agricultura, através do Proagro, né? Proagro Mais, que está ligado a seguro da agricultura familiar, garantia safra, e mais recentemente, nós temos informações, através da Superintendência de Seguros Privados, que o pessoal, né, de algumas seguradoras privadas já estão utilizando os nossos resultados para as suas apólices, né, de seguro rural. Muito bem. Então, qual é o objetivo principal do ZARC? O ZARC pretende, né? Ele estuda através de um modelo de balanço hídrico, né? Considerando as características do clima, do solo e da cultivar, determinar as melhores épocas, os melhores períodos, né, de semeaduras, né, para o cultivo do arroz de terras altas no Brasil como um todo. Para que serve o ZARC? Obviamente, né, através desse balanço hídrico, você determina as melhores épocas de plantio, ele procura minimizar os efeitos negativos decorrentes das adversidades climáticas. Que adversidades climáticas? Principalmente a ocorrência de veranicos, né? Veranicos são dias consecutivos sem chuva. É sabido que, mesmo no nosso período chuvoso, né, nós temos aqueles períodos de dias consecutivos sem chuvas, que se ocorrer e coincidir com o florescimento do arroz de terras altas, nós teremos prejuízos muito grandes em sua produtividade. Além disso, né, o ZARC serve, né, e está contribuindo muito para a redução de gastos públicos, né? O Ministério tem esses dados e mostra antes e após a utilização do ZARC como política pública, como se reduzir os gastos públicos, né? Então, em função disso, hoje é efetivo a atuação do ZARC na política agrícola no Brasil. Como é elaborado o ZARC? Considerando o nosso caso aqui do arroz de terras altas, né? Os riscos que nós consideramos nesse trabalho é a deficiência hídrica, né, que está relacionada aos veranicos, o estresse térmico, através da temperatura do ar, temperatura muito alta ou muito baixas, né? E também as geadas, né? Nós estudamos aqui aquelas regiões em que é característico, né, apresentar 2 graus de temperatura, né? Então, são esses 3 riscos que nós estudamos dentro do ZARC, né? A deficiência hídrica,
está relacionado ao estresse hídrico da planta do arroz, ao estresse térmico através das temperaturas e também das geadas na região mais sul do nosso país. O balanço hídrico da cultura que nós utilizamos é o Sarrazon. O Sarrazon é um modelo climático, né, de balanço hídrico que foi desenvolvido pelos pesquisadores do CIRAD da França em parceria com alguns colegas também aqui do Brasil. E ele leva em consideração os 3 compartimentos, né? Clima, solo e, obviamente, a planta, né? O nosso ser vivo aqui, no caso, que é o arroz de terras altas, tá? Então, no clima, nós estudamos como parâmetros de entrada do modelo a chuva, temperaturas máximas e mínimas do ar, a evapotranspiração de referência. No solo, né, um dado importantíssimo a gente conhecer a capacidade deste reservatório, que nós chamamos de CAD, né, a capacidade de água disponível no solo. Então, isso é uma informação importantíssima. E a cultura. Dentro dos ARC, nós trabalhamos com 3 ciclos, né? Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3, né? Com seus distintos ciclos de cultura, né? Um ciclo mais precoce, o Grupo 1, um ciclo intermediário, o Grupo 3, Grupo 2, né? E o Grupo 3, um ciclo mais longo. E para cada ciclo desse, nós dividimos ele em 4 fases fenológicas, 1, 2, 3 e 4. Outro dado importante de entrada é o coeficiente da cultura do arroz de terras altas. Com esse coeficiente de cultura, nós podemos, em um produto simples, com a evapotranspiração de referência, calcular a evapotranspiração da cultura. Da mesma forma, a profundidade do sistema radicular do arroz. Essa informação também é muito importante, porque de posse desta informação e com a capacidade de água disponível no solo, nós podemos calcular a reserva útil, aquela quantidade de água que está disponível para a planta utilizar. Muito bem. Então, aqui, descrevendo um pouquinho melhor os solos que nós usamos no nosso projeto. São 3 tipos de solo, tipo 1, tipo 2, tipo 3. O solo tipo 1 é aqueles solos com textura mais arenosos, né? Que tem aí uma capacidade de retenção em torno de 0,7 milímetros de água por centímetro de solo, e com teor de argila até 15%. O solo com textura média, né, tipo 2, tem uma média capacidade de retenção em torno de 1,1 milímetros de água por centímetro de solo e com teor de argila até 35%. E, por fim, o solo tipo 3, com a textura mais argilosa, com uma alta capacidade de retenção, em torno de 1,5 milímetros de água por centímetro de solo, com teor de argila maior ou igual a 35%. Muito bem. O clima, né, o outro compartimento que nós utilizamos no nosso modelo, aqui nesse mapinha vocês podem perceber a dispersão de todos os pontos, né, que nós utilizamos dentro do nosso trabalho. Cada pontinho desse que vocês enxergam é uma estação meteorológica. E para cada pontinho desse, cada estação meteorológica, nós temos dados, uma série, no mínimo, de 15 anos de dados diários. Ok? Tem estação aqui que você tem aqui 70 anos de informações. Ou seja, quanto maior o número de informações, mais preciso é o resultado. Ok? A evapotranspiração de referência no nosso trabalho ele foi estimado pelas equações do Hargreaves e Samani, calibrado para o Brasil, né? Mas nós já temos algumas estações aqui. Estimada a evapotranspiração de referência por Peyman-Monti, né, que é a equação padrão, obviamente aquelas estações que têm dados completos, né, desde temperatura até vento. Ok? Eu gostaria de salientar uma coisa aqui importante, né? Veja a dispersão dos pontos aqui, ó, no Rio Grande do Norte. Veja aqui mais no Sudeste e Sul, né? A gente vê que realmente o número de estações nessas regiões é bastante interessante. Quer dizer, o nosso produto nessas regiões é mais preciso do que, por exemplo, nessa outra aqui. Olha aqui o sul do Pará. Nós temos um buraco muito importante aqui, uma falta de estações aqui muito grande. Então, nós precisamos, com esse trabalho também, mostrar aonde necessita, né, a instalação de mais estações, porque
como eu já citei, quanto maior o número de estações e o maior número de dados, maior a precisão dos resultados. O ciclo e as fases da cultura que nós utilizamos, né, são os 3 grupos, né, que eu falei já anteriormente, aqui está descrevendo um pouquinho mais suas fases, né? Ciclo de 100 dias, 120 dias e 135 dias, com as distintas fases fenológicas, né? Destacando aqui a fase 3, que é a fase de florescimento. Eu quero destacar aqui a fase 1 e a fase 3, porque são as fases que se levam mais em consideração aqui dentro do nosso trabalho. A água disponível, como é que é calculada a água disponível nesse nosso trabalho? Aqui está os 3 tipos de solos, né, com as suas diferentes quantidade de armazenamento de água, né? Então, se você, considerando aqui um solo tipo 1, tem em torno aí de 0,7 milímetros de água por centímetro de solo como sua capacidade, se você multiplicar esse 0,7 por 50, que é a profundidade efetiva do sistema radicular do arroz de terras altas, você tem uma reserva útil de 35 milímetros. Né? Da mesma forma, se você vai para um solo tipo 2, que tem uma capacidade de reter em torno de 1,1 milímetros de água por centímetro de solo, se você multiplicar isso por 50, você tem 55 milímetros de água disponível para a planta. Né? Da mesma forma, no solo tipo 3, você chega até a 75 milímetros de água disponível para a planta. Então, são dados importantes de entrada do modelo para o cálculo do nosso balanço hídrico. Os coeficientes de cultura, não menos importante, né? Aqui nos 3 grupos de cultivares, de 3 ciclos diferentes que nós utilizamos no trabalho, né? Aqui os decêndios, né? Decêndio, nada mais é do que período de 10 dias. Então, aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 dias. Então, isso aqui, uma cultivar de grupo 1, chega a um ciclo de 100 dias, você está aqui com seus respectivos coeficientes de cultura. E o que é que representa esses coeficientes de cultura? Se você analisar aqui no início, na fase vegetativa, esses coeficientes são bem menores do que aqui na fase mais de florescimento. Por quê? Porque nessa fase vegetativa, a planta do arroz necessita em torno de 3 a 4 milímetros de água por dia. Por isso que esse coeficiente é menor. Já aqui o coeficiente é maior porque nessa fase de florescimento, a planta do arroz necessita em torno de 6 a 7 milímetros de água para o seu crescimento e desenvolvimento naturalmente, ok? Da mesma forma, os outros grupos, né? Veja aqui, na fase vegetativa, os coeficientes são menores e aqui, na fase de florescimento, maiores, ok? Então, isso é um dado importantíssimo para a gente calcular a evapotranspiração da cultura. Muito bem. Então, aqui está mostrando para vocês o que sai do modelo de balanço hídrico, né? Um cálculo importante, né? Que nós fazemos, isso aqui que define o nosso trabalho, né? Que o parâmetro de saída nosso é o ISNA, Índice de Satisfação das Necessidades de Água. Esse ISNA é calculado através da seguinte relação: evapotranspiração real, que é calculada pela equação do Eagleman, que é muito conhecida dentro da climatologia, e a evapotranspiração da cultura é o produto entre o coeficiente Kc, né, tá aqui, ó, o coeficiente de cultivo, vezes a evapotranspiração de referência. Então, vejam bem, a evapotranspiração real é aquela quantidade de água que a planta está utilizando conforme as condições edafoclimáticas do momento, tá certo? E a evapotranspiração da cultura é aquilo que a planta necessita para se desenvolver sem déficit nenhum, tá certo? Então, se você analisar aqui, já que isso aqui é uma relação, se a evapotranspiração real for igual à evapotranspiração do cultivo, você tem aqui essa relação igual a 1. 1 quer dizer 100% de adequação hídrica. Quer dizer, se numa localidade, né, em um período, você calcular esse ISNA, com esse balanço hídrico aqui, e essa relação for igual a 1, quer dizer que a planta não sofre estresse nenhum. Porém, a gente sabe que a evapotranspiração de referência normalmente é menor do que a evapotranspiração de cultivo. Então, nós definimos, né, esses limites, né, que a gente pode ver agora nessa figurinha aqui, o limite escrito de disponibilidade de água. Dentro do zoneamento, do ZARC, nós nos preocupamos muito com o início do cultivo
e aqui principalmente no florescimento. Então, dentro do zoneamento, nós precisamos que a quantidade de água aqui disponível, né, aquele ETR sobre ETC, mostre um valor maior do que 0,6. Ou seja, nessa fase aqui, é importante que se tenha pelo menos 60% daquilo que a planta necessita. Fazendo uma analogia aqui da mesma forma, né, com o florescimento da mesma forma, né, a gente vê que o ISNA ele tem que apresentar um valor aqui no florescimento maior do que 0,65. Quer dizer, nessa fase, para que a planta do arroz não sofra estresse hídrico, é importante que se tenha aqui 65% daquilo que a planta necessita, ok? Então, são esses dois limites que nós definimos dentro do nosso trabalho. Muito bem. Então, aqui um fluxo, de uma forma, sintetizando tudo que eu falei até agora. Então, a primeira coisa dos ARC que nós realizamos é uma base de dados e conhecimento. Aqui nós temos toda a base de dados de clima, toda a base de dados de solo, todas as bases de dados da cultura. Isso é armazenado em um banco de dados e consistido, ou seja, nós verificamos se essa base de dados está tudo ok. Para a partir daí, partir para a modelagem. A modelagem nada mais é do que o cálculo daquele ETR sobre ETC, ou seja, evapotranspiração real sobre evapotranspiração da cultura, que é o nosso índice de satisfação da necessidade de água. Sabemos que as estações meteorológicas são pontuais, então nós temos para cada ponto desse um valor de ISNA. Então, para a gente definir as áreas homogêneas, é preciso que haja um estudo aqui de interpolações de ponto. Então, todo esse processamento de interpolações de ponto, de espacialização dos resultados, é realizado realmente com uma força computacional muito grande, que tudo isso é realizado na Embrapa Informática, ok? Então, depois de tudo isso aqui realizado, nós temos aqui o produto do trabalho da pesquisa. Mas o trabalho não para por aqui. Esse aqui é o resultado da pesquisa. Aí tem um toque aqui que é muito importante, que são as reuniões de validação. Os nossos dados realizados pela pesquisa, eles só vão ser enviados ao Ministério para ser publicados em portarias oficiais depois das reuniões de validação. Essas reuniões de validação, nós convidamos em cada região todo o povo que está ligado com o agronegócio do arroz de terras altas aqui no caso. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai fazer uma reunião de validação para avaliar os dados do estado de Goiás. Então, eu convido todo o pessoal do agronegócio do estado de Goiás, desde Banco de Brasil até Secretaria de Agricultura. Todos, convidamos a todos. Isso é muito importante, porque é você colocar para o grupo externo avaliar o resultado de pesquisa. Isso aqui é um momento muito rico. Eu estou aprendendo muito com essas reuniões de validação, que no momento estou como coordenador nacional dessas reuniões para todos os cultivos, não só para arroz e feijão, mas para todos os cultivos, ok? Então, para mim está sendo muito rico, eu estou aprendendo muito. Então, de posse dos indicativos desse grupo externo, a gente volta para a pesquisa e tudo aquilo que eles indicaram, a gente tenta justificar tecnicamente. Se tecnicamente se justifica, a gente refaz e todos os ajustes serão realizados. Aí sim, o trabalho está finalizado e a gente envia para publicação pelo Ministério da Agricultura como base para a nossa política agrícola. Muito bem, agora eu vou mostrar de uma forma espacial alguns resultados, né? No caso aqui, eu escolhi para essa aula o arroz de ciclo de 100 dias, tá certo? Um arroz mais precoce. Então, a figura é bastante auto-ilustrativa, mas só para discriminar aqui um pouco com vocês. Olha, eu vou mostrar a espacialização de plantio desde 1º de outubro até 10 de março, para você ver como é que se comporta a geografia do arroz de terras altas no Brasil, ok? Então, aqui no lado direito, vocês estão vendo níveis de risco.
Então, na cor azul, esses mapinhas aqui, ó, vocês podem olhar, nessa cor azul, o arroz está exposto a um risco de 20%. Na cor verde, está exposto a um risco de 30%. Na cor laranja, está exposto a um risco de 40%. Obviamente, se o risco é de 20%, 80% de chance de sucesso, ok? E aqui, 70% de chance de sucesso, 60% de chance de sucesso. Obviamente, eu vou me bater mais aos 20%, porque a gente tem que correr o menos risco possível. Risco sempre vai acontecer, ok? Mas, pelo menos aqui, a gente diminui bastante as frustrações de safras, ok? Então, se você analisar esses dois tipos de solo aqui, é um solo tipo 1, que é um solo que tem baixa capacidade de armazenamento de água, em relação a um solo tipo 2, que tem média capacidade de armazenar. Então, você já observa que as zonas aqui, com o solo com a capacidade média de retenção de água, veja que as figuras são maiores, né? As cores azuis aqui, ó, elas aumentam, tá vendo? Por que aumenta? Porque aqui a capacidade de reter água é maior, ou seja, o risco aqui para a cultura do arroz é bem menor, ok? Mas, voltando ao início aqui de outubro, a gente observa que aqui está no início da chuva. Veja bem, nós temos pouquíssimas áreas de baixo risco, né? Essas zonas aqui de cor azul são zonas de baixo risco, ou seja, de 20%, tá certo? Então, você vai caminhando aqui no tempo, né? Quando chega no final de outubro, onde as chuvas já estão praticamente regularizadas, veja que as zonas se estabilizam aqui, né? Essa zona de cor azul, com um risco aqui de 20%. E exemplificando melhor, se um produtor plantar aqui, nessa áreas de cor azul, está dizendo o seguinte, que ele não tem problema, tá? O indicativo do ZARC é esse. Se você plantar aqui nessa zona de cor azul, a planta está exposta a um risco de 20%. Porém, nessas zonas aqui, é porque tanto na fase inicial do cultivo, como lá no florescimento, existe uma boa probabilidade não ter déficit hídrico e nem tampouco o estresse térmico, ok? Vamos avançar um pouquinho para o mês de novembro. Veja que no mês de novembro, aqui no início de novembro, né, considerando um solo tipo 1, nós temos praticamente uma zona muito interessante para se cultivar o arroz, né? Seguido aqui para até o dia 20. Porém, quando se chega aqui no final de novembro, já temos aqui, ó, no norte de Goiás e sul do Tocantins, já aparecendo uns problemas aqui para não se cultivar e não se recomendar ao plantio do arroz de terras altas. Agora, quando você analisa um solo que tem uma retenção maior de água, aí as coisas já melhoram, ok? Então, é importantíssimo frisar bem isso, né? Quer dizer, um solo que tem aí pelo menos 30% de argila, eu acho que é o mais indicado para o plantio do arroz de terras altas. Então, avançando um pouquinho agora, mês de dezembro. Vejam bem, no mês de dezembro, as coisas para um solo tipo 1 se complicam bastante aqui, né? Considerando Goiás, Minas Gerais, tá certo? O estado de Mato Grosso, né? Tocantins, e um pouco aqui do Pará, né, tem condições muito boas para se cultivar o arroz. Considerando um tipo solo 2, né, aqui no mês de dezembro, nós temos todo mês, sem problema nenhum, questão de estresse hídrico e estresse térmico para a cultura do arroz de terras altas. Né. Adentrando agora janeiro, começa realmente a coisa se complicar, até para um solo do tipo 2, veja só. Chega aqui até o dia 31 de janeiro, as coisas já se complicam bastante quando você compara no início de janeiro, que ainda nós temos condições muito boas aqui, ó, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e um pouco aqui do Pará, né? E continua até aqui o 20. Agora, quando chega aqui, no final de janeiro, as coisas já começam a se complicar, principalmente aqui para o estado de Goiás. Muito bem. E aí, quando vem aqui, chega em fevereiro, que é a problemática maior, né?
vários produtores já me procuraram sobre isso aqui. Veja bem, quando você chega no mês de fevereiro, apenas, aqui você tem os centro, sei lá, no sul, centro-norte, de Mato Grosso, nós temos aqui um pouco do Pará, no norte aqui do Tocantins, um pouquinho, né, do Pará e quase a metade aqui do estado do Maranhão ainda continua, vejam bem, o Maranhão continua ainda com chances muito boas para se cultivar o arroz de terras altas, né? Mas nos demais estados do Brasil, a condição é muito complicada, tá certo? Quando você vem aqui para o solo tipo 2, né, o Mato Grosso ainda aqui no centro-norte muito bom, né, aqui no Tocantins, aqui no Maranhão também, né, continua muito interessante. Vejam bem, que até o próprio Mato Grosso, né, que tem uma quantidade, uma distribuição de chuva muito boa, você veja que a partir do dia 20 de fevereiro as coisas já começam a se complicar bastante, tá certo? E aqui, no final de fevereiro, aí realmente fica a situação muito complicada para se pensar em arroz de terras altas aqui na safrinha. E não vou nem falar aqui do mês de março, que realmente aí encerrou completamente. Mas eu queria falar um pouquinho aqui de fevereiro, porque vários produtores já me ligaram, né? Algum produtor aqui, até do estado de Goiás, e ele me fez um questionamento por e-mail perguntando que ele tinha irrigação, né? Ele tem um pivô e gostaria de plantar no dia 10 de fevereiro o arroz de terras altas. A minha resposta foi bastante simples, apesar da gente ainda não ter um zoneamento para, considerando o arroz de terras altas, né, irrigado, nós temos só considerando a distribuição de chuva, né, mas irrigado, aí a minha resposta para ele foi bastante simples, né. Se você tem água, o estresse que precisa se preocupar é o estresse térmico, ou seja, ele tem que plantar em um período em que, principalmente o florescimento, não coincida, né, com temperaturas abaixo de 15 graus. Aqui no estado de Goiás, a gente sabe que a partir de maio começa a decrescer um pouquinho as nossas temperaturas. Então, eu falei para ele para evitar, né? E falo aqui para os colegas que estão acessando a nossa aula. Se você quer plantar o arroz de terras altas com irrigação, é importante que você faça um cálculo bastante simples, em que o início do florescimento do arroz não coincida com os períodos de baixas temperaturas, ok? Então, aqui para Goiás, até 10 de fevereiro, eu não vejo problema nenhum, que você vai entrar em maio já com esse material já para colher. Obviamente, quanto mais precoce, melhor ainda, tá certo? Muito bem, isso aqui é uma das formas que a gente tem de apresentar. A outra forma de você encontrar os produtos do zoneamento agrícola de risco climático é nas portarias ministeriais. Este link que eu estou colocando aqui para vocês podem acessar esse link e vocês vão acessar as portarias ministeriais, onde você vai encontrar não um produto que eu mostrei aqui com espacialização mostrando a geografia do arroz, não, mas de uma forma com a base municipal e com as épocas de plantio de uma forma bem mais simples, ok? Uma outra forma é o aplicativo, o Plantio Certo. Nós temos um aplicativo que pode ser baixado no seu celular e você tem acesso de uma forma bem mais prática, tá? Em base municipal. Todos os municípios do Brasil com suas datas de plantio para o arroz de terras altas e também para os outros cultivos. Mas aqui especificamente para o arroz de terras altas. É bastante simples. E vejam bem, eu coloquei aqui nesse slide, né? Aqui está a página inicial, né, do aplicativo. Quando você entra nele, vai aparecer essa página aqui. Olha como é que é simples. Então, a primeira coisa que você faz é selecionar o município. Selecionou o município, você vem aqui e seleciona a cultura. Tá? Nessa página aqui, você tem aquilo que eu já até falei, né, anteriormente. Azul, risco de 20%, verde, risco de 30%, e no laranja, o risco de 40%, ok? Os 3 tipos de solo. Quando você entra com o nome do município, com a cultivar, que no caso eu coloquei aqui, ó, Badia de Goiás e Arroio de Sequeiro, já aparece essa tela aqui, ó, mostrando as épocas de plantio. Por exemplo, qual o período para se plantar, né, em baixo risco climático, a cultura do arroz
de Terras Altas ou de Siqueiro para a Badia de Goiás? É muito simples. Você vem aqui, grupo 1, cultivar de ciclo precoce. Então, você pode observar aqui, ó, aqui os descendo, né? Descendo 1, descendo 2, descendo 3, ou seja, de 1 a 10 de janeiro, 11 a 20 de janeiro, 21 a 31 de janeiro. Da mesma forma, outubro. 1 a 10 de outubro, aqui de 11 a 20 de outubro, 21 a 31 de outubro. Então, se você analisar 20% de risco, mais baixo risco, né, azul, você pode começar a plantar o arroz de terras altas aqui, ó, a partir do segundo decênio de outubro. Vai do segundo decênio de outubro até o segundo decênio de janeiro, considerando o solo tipo 1. Quando você observa para o solo tipo 2 e tipo 3, você pode fazer sua semeadura a partir do segundo decênio de outubro e ir até o final de janeiro. Então, o aplicativo está sendo muito utilizado e certamente vocês terão um link de acesso aí juntamente com outros materiais dessa aula, tá certo? Então, eu espero que vocês possam responder aquelas 4 perguntinhas que eu coloquei no início, não é? Acessando, né, o aplicativo, acessando a todo esse material que vai ficar disponível para vocês, e eu espero encontrá-los em próximos eventos. Obrigado.